Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha de suas casas. Nós queremos fazer um convite. Na segunda semana do mês de setembro, começa um novo grupo de estudos da doutrina espírita. Quem se interessa, quem gosta, pode fazer as inscrições ali atrás com o nosso pessoal que está ali recebendo o nome de vocês, o contato, ok? Com o pensamento elevado a Deus, a Jesus, Jesus guardado em nossos corações, a espiritualidade amiga nos intuindo, nos fortalecendo, vamos louvar pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, fazendo a nossa prece. A prece enlaça os espíritos. E com essa prece, queremos agradecer o privilégio de estarmos aqui, vivendo este momento, termos alimento, termos saúde, termos onde morar. Senhor, pedimos por nós, te pedimos força, energia, te pedimos determinação para continuarmos firmes em nossa caminhada, para que possamos nos melhorar e nos melhorando, possamos viver essa nossa encarnação da melhor forma possível, buscando assim a nossa evolução espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Hoje, a nossa explanação está a cargo do nosso amigo Feijão, a quem carinhosamente chamamos assim, Feijão Lopes. Ele vai nos falar sobre lei do progresso. Nós vibramos positivamente por ele e rogamos a Deus que nos dê a compreensão para entendermos e aplicarmos tudo que ele preparou com muito carinho. Feijão. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Neste mês de setembro, nós, os trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec, vamos compartilhar com vocês aquilo que nós estudamos a respeito da lei do progresso. É importante lembrar que, neste ano, nós estamos compartilhando a respeito das leis morais, que são as leis que regem o universo. Não importa que estejamos encarnados na Terra, Marte, Júpiter, Saturno ou numa outra galáxia, as leis morais são as mesmas. Só o que muda é o quê? É a interpretação que é feita de acordo com o patamar evolutivo de cada planeta. Então, elas estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, e a lei do progresso, ela analisa várias coisas. Por exemplo, o estudo da natureza, a marcha do progresso, os povos degenerados, a civilização, o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. Isso está incluído nas perguntas de número 776 até a 802 do Livro dos Espíritos. Eu vou me ater exclusivamente na parte da influência do espiritismo no progresso. Alguns dias atrás, cerca de uma semana e meia, navegando pela internet, achei uma notícia interessante que a gente deve analisar. Todo mundo conhece o cubo mágico, aquele que a gente mexe e remexe e fica tudo do mesma cor, não é? Vou confessar só para vocês, não espalhe. Pensa numa pessoa que tem dificuldade de resolver o cubo mágico. Tentei várias vezes, acabei desistindo porque, infelizmente,
está acima do meu patamar. Talvez com uns 10, 15 minutos eu consiga resolver. E tem gente que em 3, 4 segundos consegue resolver, né? E esse cubo mágico, ele foi inventado por um húngaro. O nome dele é Erno Kubik, uma pessoa que tem 78 anos, e ele, há cerca de 2 semanas, deu uma entrevista dizendo o seguinte: se nós analisarmos a nossa civilização nos últimos 50 anos, nós estamos regredindo. Será que essa colocação dele é correta? Ele coloca aqui, ó, existem guerras, pandemia, tudo isso que nós estamos vendo hoje, a guerra da Rússia com a Ucrânia, a pandemia do coronavírus, a inflação, a alta dos alimentos, a violência que está aumentando no planeta, a fome, a falta de trabalho. Realmente, quando a gente analisa nesse parâmetro de poucas décadas, parece que realmente o mundo está regredindo. Mas quando a gente aumenta a nossa visão, o que a gente percebe? Percebe que realmente o mundo está evoluindo. Vamos analisar. A Terra, no início, na época da sua formação, foi um mundo transitório. Não tinha vida, era um planeta inóspito. Mas existiam espíritos já vivendo no entorno dela. Depois a Terra foi promovida, mundo primitivo, onde nós fizemos as nossas primeiras reencarnações. Lá, o homem das cavernas, éramos nós que estávamos lá. E aí, quando foi promovida de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, vem Jesus nos deixar o seu evangelho, ou seja, a lei de amor, que é aquilo que nós precisamos fazer para chegar à tão sonhada felicidade. E agora que o nosso planeta está para ser promovido novamente, de mundo de provas e expiação, vem quem? Vem o Espiritismo, para nos relembrar aquilo que Jesus colocou há 2000 anos atrás, que é extremamente atual e que, se colocado em prática, vai nos ajudar a chegar à tão sonhada felicidade e vai ajudar o mundo também a evoluir. Então, a lei do progresso é uma constante, não só aqui na Terra. Todos os planetas evoluem. O universo todo evolui. Todos nós sabemos que o início do nosso universo foi há 13, 14 bilhões de anos atrás, com o Big Bang, e de lá para cá estão sendo formados planetas. O nosso próprio planeta Terra, ele é jovem, tem cerca de 3, 4 bilhões de anos, e estamos evoluindo. Claro que é um processo extremamente lento. E Kardec pergunta, na pergunta 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A resposta dos espíritos é: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor, por meio do presente, que lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seita, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de os unir como irmãos. Então, vejam só, é um parágrafo não muito grande, mas traz aqui inúmeras colocações dos espíritos que é importante a gente compreender. Primeiro, Kardec coloca que a missão da doutrina espírita é destruir o materialismo. O que a gente conhece por materialismo? Materialismo, o que é? O domínio da matéria. Nós somos matéria. Somos composto de matéria. Só que está lá no livro dos Espíritos que no universo existem 3 coisas: Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, espírito e matéria. A matéria é o elemento pelo qual o espírito age, e o espírito é o quê? É o elemento inteligente do universo. Então, a matéria é importante, e desde a antiga Grécia, os filósofos antigos, Demócrito, Epicuro, já falavam a respeito da matéria, do materialismo. Só que o que veio de lá para cá? De lá para cá, grande parte da humanidade acredita que o espírito é simplesmente uma consequência da matéria. Que quem pensa não é o espírito, quem pensa, o nosso pensamento é uma consequência da nossa matéria. E a partir daí, aproximadamente contemporâneo de Allan Kardec,
o filósofo Leibniz cria o que é o materialismo, ou seja, a preponderância da matéria sobre o espírito. E o mundo vai evoluindo. Muitas pessoas acreditam que existe simplesmente o ser material, é o materialismo. Morreu, acabou. Já o espiritualismo pensa do contrário. Pensa que, além da matéria, existe um elemento inteligente, que é o espírito, que pensa de que age através da matéria. Então, é importante a gente compreender que a doutrina espírita vem nos colocar que nós somos o espírito, o elemento inteligente do universo, o espírito imortal, que foi criado por Deus simples e ignorante, isto é, sem conhecimento. Ignorância significa a falta de conhecimento. Muitas vezes a gente usa ignorância de uma maneira incorreta, mas para nós espíritas, ignorância é a falta de conhecimento, e à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo conhecimento, vamos nos transformando e coloca ali, nós vamos compreendendo quais são os nossos verdadeiros interesses. Normalmente a gente acha que o nosso interesse é o quê? É a casa, o carro, o celular, a parte material. A parte material é importante, é necessária, mas é importante a gente lembrar que o que existe além da matéria é o nosso espírito, que vai viver nesta encarnação, vai sobreviver, vai retornar à pátria espiritual, e a partir de uma outra lei, que é uma constante no universo, que é através da reencarnação, nós vamos voltar tantas vezes quantas forem necessárias, até nós chegarmos à condição de espírito puro. Aí já não vamos ter mais a necessidade de reencarnar. Poderemos reencarnar, como fez Jesus, que é um espírito puro, em missão de quê? De nos mostrar o caminho que nós temos que seguir para chegar a essa tão sonhada felicidade. Então, isso é que o Espiritismo vem nos mostrar. Qual é o nosso verdadeiro interesse? É retornar para a pátria espiritual numa condição melhor do que aqui chegamos. Então, a doutrina espírita nos mostra que a tal da vida futura, ela deixa de estar escondida. O homem sempre teve interesse em conhecer a respeito da vida futura. Tanto que, lá no Homem das Cavernas, ele já era enterrado com seus pertences, com as suas armas, porque acreditava que ele iria precisar disso aonde? Numa vida futura. Só que não tinha uma explicação correta, uma explicação lógica a respeito da tal da vida futura. Vamos analisar. Antigo Egito, os faraós eram enterrados com seus servos, uma série de equipamentos que acreditavam que eles iriam utilizar na vida futura. Depois, à medida que o tempo foi passando, com o cristianismo, nós tivemos aí 3 locais sobre a vida futura. Ou os bons espíritos iam para o céu, os maus para o inferno, e a turma mais ou menos ficava ali pelo purgatório. Já era uma explicação. E aí chega a doutrina espírita nos mostrando o quê? Que a vida futura é uma realidade. Com certeza, a maioria de vocês já viu o filme Nosso Lar, onde o espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe a descrição de como é que é uma cidade na espiritualidade. Não é muito diferente de nós aqui. Lá existem hospitais, existem escolas, existem edifícios de apartamento, existem locais de trabalho, enfim. À medida que a gente compreende, lê e vê o filme do Nosso Lar, a gente percebe que nós aqui somos uma cópia imperfeita do que existe na espiritualidade, com uma diferença. Aqui embaixo está todo mundo junto e misturado, bons, ruins ou mais ou menos. Lá na parte espiritual há uma estratificação, ou seja, as cidades que existem, elas estão de acordo com o patamar evolutivo. Nosso Lar é uma cidade mediana, não é um top, não é uma São Paulo, uma Rio de Janeiro, não. O Nosso Lar está mais para uma Criciúma, fazendo uma comparação, porque é uma cidade de porte médio, onde existem espíritos já com certo patamar evolutivo. Não são os melhores, mas estão a caminho de ser os melhores. É claro que nós temos cidades mais evoluídas nas partes superiores, e também temos, naquilo que nós chamamos de umbral, lá no abismo, cidades onde estão
aqueles espíritos que aqui na Terra foram corruptos, assassinos, ladrões, tudo isso que a gente percebe de errado na sociedade, os espíritos que cometem estes atos não vão ficar junto com os bons como estão aqui na Terra, não. Eles vão para um local de acordo com o seu patamar evolutivo. Então, o Espiritismo vem nos esclarecer sobre isso e nos fala para preparar o futuro. Então, como nós queremos ir para um local melhor, nós vamos ter que fazer o quê? Primeiro, nos reformar, nos alterar, porque nós ainda temos aquilo que Allan Kardec coloca também aqui na Lei de Progresso, que os dois maiores inimigos do progresso são o orgulho e o egoísmo, e com certeza nossos companheiros vão comentar sobre isso nas próximas palestras. Então, nós temos que começar a eliminar de nós essas duas maiores chagas, através do quê? Através da mudança, porque durante as nossas encarnações, como nós estamos evoluindo, nós cometemos erros. Em função do orgulho, em função do egoísmo, que acha que nós estamos em primeiro lugar. Então, agora, vem Allan Kardec, quando nos sintetiza a doutrina espírita, com fora da caridade não há salvação, nos mostrar que nós temos que praticar a caridade. Quando fala-se caridade, nosso primeiro pensamento é qual? Eu vou tirar um dinheiro, quando alguém passa na rua pedindo um dinheiro, eu dou. Quando alguém está com fome, eu vou lá e faço, ajudo, dou uma cesta básica. Esta é a caridade material. É importante. É o início da verdadeira caridade. Mas a doutrina espírita nos coloca uma visão muito mais abrangente da caridade. A caridade para nós espíritas é o quê? Primeiro, conseguir conviver no amor com a família. Que nós estamos no nosso grupo de evangelho diário, que os trabalhadores fazem, nós estamos estudando a respeito da família corporal e da família espiritual. A família corporal é essa nossa aqui, onde a gente tem espíritos amigos e também encontramos aqueles com quem nós tivemos problemas de relacionamento nas vidas anteriores. Aí vem, o filho problema, o pai alcoólatra, a mãe que tem outro tipo de problema. Aí a gente percebe que as outras famílias sempre é melhor do que a nossa, mas não. Todas as outras famílias têm os mesmos problemas da nossa, porque todos nós somos espíritos em evolução e nós viemos juntos para quê? Para colocar em prática aquele ditado que diz que é no sacolejar do caminhão que as melancias se ajeitam. E eu vou trazer isso aqui, mudar de melancia para porco-espinho, que é no sacolejar do caminhão que os porcos-espinhos se ajeitam. Nós espinhamos o outro, alguém nos espinha, e aí nós vamos aprendendo a conviver para conseguir transformar essa nossa família corporal numa família espiritual. Isso é um processo. Vai levar inúmeras encarnações, mas nós vamos chegar lá. E é isso que coloca Allan Kardec. Porque no mês passado, nós estudamos aqui, conversamos a respeito da lei de sociedade. E na pergunta 766, Kardec pergunta se a vida social está na natureza, ou seja, nós precisamos viver em sociedade. Tem pessoa que não gosta de conviver em sociedade. Se isola, vai morar no meio da floresta, lá no meio do deserto, ou se isola no mosteiro, e os espíritos respondem que, certamente, Deus fez homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, é através da vida social que nós conseguimos evoluir, porque nós não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis. Então, nós precisamos dos outros para nos ajudar a evoluir. Precisamos dos amigos? Isso não. Nossos amigos, muitas vezes, batem no nosso ombro quando a gente comete um erro. Não, tudo bem, segue em frente que vai melhorar. Precisamos dos inimigos, dos adversários? Precisamos, porque o inimigo adversário é aquele que bota o dedo na ferida, não é? Nos mostra tal qual nós somos. Mostra os nossos erros e ainda aponta dedos. Olha, muitos dizem para nós, como é que tu, um espírito, está fazendo isso? Eu sempre coloco, olha, antes de ser espírita, eu sou um espírito. Se eu vivo em um mundo de provas e expiação, eu não sou perfeito.
eu estou estudando, estou aprendendo para chegar a essa perfeição, e é um processo. E quando a gente prepara alguma coisa para apresentar para vocês aqui, sempre primeiro é para nós. A lição é para nós. Tem uma história interessante do Divaldo. Acho que até eu já falei aqui. Divaldo, certa vez, andava meio triste, cabisbaixo, e a Joana chega para ele e pergunta: Divaldo, o que está acontecendo contigo? Ah, minha irmã, há quanto tempo eu sou médium? Quanto tempo eu tenho psicografado? Ah, já fazem 20, 30 anos que você está psicografando. E a senhora nunca me mandou uma mensagem para mim? Ela parou, olhou para o Divaldo. Toda a mensagem que eu mando primeiro é para ti. Porque tu acha que é para os outros, mas é tu que precisa também fazer a tua evolução. E vamos analisar o nosso patamar e o patamar do Divaldo. O Divaldo está lá em cima, nós estamos aqui embaixo. E tudo que Joana escreve era para ele. Então, tudo que está aqui nos livros da doutrina espírita, nos livros do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, dos outros médiuns, é tudo para nós. E a gente se acha que não, eu não preciso. Eu venho aqui na frente só para falar para os outros. Não. A gente estuda para fazer a nossa melhor. E a respeito da evolução, o próprio Kardec nos coloca. Quando a doutrina espírita chega, há 150 anos atrás, ela é o start, é o início do processo de transformação do planeta de mundo de provas e expiação em mundo de regeneração. O Divaldo Pereira Franco, o Espírito Emmanuel, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, no livro Plantão de Respostas, ele coloca que em 2057, ou seja, daqui a cerca de 30 anos, nós vamos estar no mundo de regeneração, vamos estar entrando no mundo de regeneração, ou seja, é um período rápido. 200 anos para fazer essa transposição do mundo de provas e expiação, onde impera o mal, para o mundo de regeneração, onde teremos um maior número de pessoas boas do que de pessoas más. Então, nós estamos nesse processo, por isso que a gente vê toda essa dificuldade no planeta Terra. Guerras, violência, assassinato, tudo isso faz parte do quê? É uma geração que está partindo e uma outra que está chegando. A gente não percebe nos nossos filhos, muitas vezes, muitos jovens muito mais espiritualizados do que nós, enquanto que a gente percebe também, do outro lado, muita gente ainda mal. Por quê? Uma geração está saindo e uma nova está chegando para fazer a evolução, e nós estamos no meio. Nós estamos sendo aqueles que estão fazendo com que este conhecimento da doutrina espírita, essas verdades espirituais, cheguem à maioria das pessoas. Porque quando lá atrás os espíritos dizem a Kardec que o trabalho do espiritismo é eliminar o materialismo, hoje a gente percebe que o materialismo realmente comanda a nossa sociedade. Que só se pensa, a maioria das pessoas pensam quase que única e exclusivamente no lado material. E precisamos trabalhar o nosso lado espiritual. Nós que estamos aqui, já estamos tirando aí 1 hora, 2 horas do nosso dia para trabalhar a nossa espiritualidade. Mas eu acredito que ainda seja pouco. Nós precisamos todo dia estar trabalhando a nossa espiritualidade para quê? Para quando retornar à pátria espiritual, retornar numa situação boa. Porque Kardec nos colocou, para vocês verem, que o espiritismo ele faz com que a sociedade evolua. E no livro Paulo de Tarso e as Leis Morais, Guilherme Del Valle nos faz uma análise bastante interessante da evolução de algo que surgiu mais ou menos próximo da doutrina espírita, o cooperativismo. Para vocês terem ideia, em 1886 aconteceu a segunda Conferência Mundial de Cooperativismo e foi na mesma cidade de Lyon, onde Allan Kardec começa, onde Allan Kardec codifica a doutrina espírita. Se a gente analisar, o cooperativismo tem tudo a ver com a doutrina espírita. E a gente vê aqui na nossa volta, Santa Catarina é um dos estados que tem... Hoje, Santa Catarina tem 255 cooperativas, que agregam mais de 3,4 milhões de associados. E só em 2021
as cooperativas registraram receitas de 67,9 bilhões. Então, a gente percebe que é um ramo extremamente importante da economia catarinense. A gente percebe que Santa Catarina é um dos estados, em termos de economia, mais evoluídos da federação. E vamos fazer uma análise rápida aqui, em 5 minutos, de alguns princípios do cooperativismo para a gente ver como a espiritualidade age, não só dentro da doutrina espírita, mas no planeta como um todo, para que o planeta evolua. Um dos princípios, o cooperativismo tem 12 princípios. Eu vou comparar alguns para nós. Viver melhor através da solução coletiva dos problemas. Esse é o princípio número 1 do cooperativismo. E quando a gente vai no Livro dos Espíritos, na questão 766, coloca: Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a gente percebe. Uma igualdade. Então, nós percebemos aqui a espiritualidade trabalhando para fazer com que, no futuro, daqui a 500 mil anos, vamos dizer assim, não é o que vai acontecer, mas é uma comparação, todos nós iremos cooperar, seremos cooperadores do Cristo, associados da grande cooperativa Jesus Cristo e companhia. Isso acontece nos mundos superiores, a cooperação entre os espíritos. Todos se ajudam. Nós já estamos neste caminho. Outra colocação. Segundo princípio, poupar sem sofrimento. A satisfação das necessidades dos cooperados deve ser prioritária. Isso é importante para a definição do que pode ser feito com as sobras. Ou seja, as cooperativas não têm lucro. As cooperativas, quando fecham o seu exercício financeiro, elas destinam as sobras para quê? Para reinvestir na cooperativa. E alguma coisa também é distribuída para os associados. E a doutrina espírita nos diz o seguinte: os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 767. Então, aqui nós vemos mais uma vez: espiritismo e cooperativismo, os dois trabalhando por quê? Para a evolução da sociedade. Depois, no item 13, ele coloca o seguinte: suprimir os atravessadores. Afastar os atravessadores na compra e na venda dos produtos e serviços. Isso a gente sabe que normalmente acontece o quê? Alguém produz, vende. Vamos utilizar aqui. A banana sai, que é produção nossa aqui, a cerca de 30, 40 centavos do bananal, lá em Sombrio, e chega para nós aqui a R$ 3,50. Claro que tem o lucro de quem vende, mas sempre tem no meio que o atravessador. Então, a doutrina espírita diz o seguinte, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é que há assambarcadores do pão da vida, como os do pão material. Não sejais do número deles, a árvore que dá bons frutos tem que dar para todos. Então, mais uma vez, nós vemos cooperativismo e espiritismo trabalhando juntos para a evolução da humanidade. Outro item extremamente importante. O item 5. Integrar as mulheres nas questões sociais. Isso a gente tem um exemplo aqui, em função do meu trabalho na mídia, eu acompanho na região, e nós temos em Praia Grande a cooperativa de eletrificação rural, a CEPRAG, começaram a integrar as mulheres. Hoje, nas assembleias, tem mais mulheres do que homens. Mostra o quê? Que as mulheres também estão interessadas, não só na conquista dos seus direitos, mas também no trabalho para a sociedade. E, no Livro dos Espíritos, é claro que no Evangelho segundo o Espiritismo, ressalta a importância da participação feminina e do jovem. A balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes que os distinguem aos olhos de Deus. E a gente sabe, a doutrina espírita nos coloca, de acordo com a nossa necessidade encarnatória, nós vamos encarnar como homem, como mulher, dependendo da necessidade de aprendizado e de experiência que nós tivemos, que nós precisamos ter, até chegarmos à condição de espírito puro, onde a parte do sexo já não é tão primordial. Então, a gente percebe que a lei do progresso, ela vige aqui no planeta, e que lentamente as coisas vão melhorando. Com certeza, no futuro,
todos vamos estar cooperando para quê? Para o nosso crescimento e evolução do planeta. Porque no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que nós reencarnamos no planeta? E a resposta dos Espíritos é para fazermos a nossa evolução e para ajudarmos também o planeta a evoluir. Então, estamos, neste momento, tentando melhorar a nossa condição espiritual, e à medida que nós melhoramos a condição espiritual, é claro que nós vamos colocando em prática as leis morais, e aí nós vamos estar utilizando a mesma pedagogia de Jesus, que é a pedagogia do exemplo. Uma boa noite a todos e que a paz nos envolva. Muito obrigada, Feijão, pela sua explanação. No começo, nós pedimos por nós. E agora chegou o momento de nós fazermos nossa caridade. Vamos pedir a proteção e a luz de Deus aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que precisam das nossas orações nesse momento. Vamos pedir aos que se encontram em dificuldades, aos que se encontram doentes nos hospitais, aos que a este momento estão com fome, com frio, que estão nas ruas, presídios, à mercê de violência de todos os tipos, os que estão vivendo no meio de guerra. Que o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, acolha a todos e dê alento a todas as suas dores. E agora vamos fazer o nosso passe coletivo. Fechando nossos olhos, nos posicionando bem na cadeira, nós vamos sentir, junto a cada um de nós, um trabalhador da espiritualidade, passando entre nós, derramando bálsamos de luz, bálsamos de saúde, nos iluminando, nos intuindo à compreensão, nos intuindo ao perdão, nos envolvendo em paz, em amor, com a harmonia que tanto necessitamos. Vamos agradecer ao trabalho da espiritualidade e o bem-estar que estamos sentindo neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, na medida que possamos perdoar a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Nós reforçamos o convite para, na segunda semana de setembro, iniciarmos um novo grupo de estudos aqui na nossa casa, Allan Kardec. Interessados, por favor, deixem o seu nome, então, ali atrás. Obrigado pela presença de todos. Vamos em paz. Que o Senhor continue nos acompanhando. Que assim seja.